Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, a própria Escritura diz: Palavra de Deus é vida, é espírito. Palavra de Deus não é letra simplesmente. A letra mata, o espírito gera vida. É por isso que aqui estamos dispondo da nossa vida diante da Palavra de Deus, com esta certeza de que uma escuta atenta vai renovar o nosso ser. Te convido, meu irmão e minha irmã, a reservar sempre na sua vida um tempo honesto para a reflexão e a oração sobre a Palavra de Deus. É ela quem guia a nossa vida. A Palavra de Deus é a regra fundamental da vida de quem crê. Por isso temos esta oportunidade diária de escutar e refletir a Palavra de Deus. Vamos juntos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, entristece-se, porque sua hora chegou. Quando, porém, dá à luz a criança, já não se lembra dos sofrimentos, pela alegria de ter vindo ao mundo um homem. Também vós agora estáis tristes, mas vos verei de novo, e vosso coração se alegrará. E ninguém vos tirará a vossa alegria. Nesse dia, nada me perguntareis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, recebemos esse trecho bonito do Evangelho de São João, que entusiasma o coração dos discípulos e também entusiasma cada um de nós. Jesus sabe que a sua hora está chegando, é a hora da sua paixão. Ele deverá ser condenado, deverá morrer numa cruz e ressuscitará no terceiro dia. Mas ele sabe que seus discípulos ainda não estão preparados para este momento. É por isso que dedica tempo para ensinar os seus discípulos. Aliás, este é um comportamento bonito de Jesus. Gastar tempo em ensinar os seus discípulos a atravessar os tempos difíceis que virão. Jesus também deseja que cada um de nós seja preparado para atravessar os tempos difíceis. E todos nós passamos pelos tempos difíceis. Os discípulos verão o seu mestre ser condenado e pregado numa cruz. E Jesus os ajuda a interpretar tudo isso sem perder o rumo, sem perder a direção. As palavras de Jesus são muito importantes para que os discípulos, depois que acontece tudo com ele, possam compreender aquilo que ele estava ensinando antes. O evangelho que nós ouvimos começa dessa forma solene: em verdade vos digo. E como sabemos, o evangelista João, quando tem algo muito importante a nos dizer, utiliza essa fórmula solene: em verdade vos digo. E o que é este conteúdo importante que o evangelista tem a nos dizer através desta fórmula? Aqui diz o Evangelho: chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Do que Jesus está falando quando diz isso a seus discípulos? Vocês vão chorar, mas o mundo vai se alegrar. Vocês vão se entristecer e o mundo vai se alegrar. Por que Jesus está dizendo isso? Jesus está falando da sua morte. A sua morte, para muitos, para o mundo, como diz aqui o Evangelho, e o mundo simboliza aqueles que não se abriram à fé em Jesus Cristo, que não o reconheceram como sendo o Messias, o mundo se alegrará com a sua morte. Seus discípulos vão se entristecer. No entanto, Jesus garante: a sua tristeza e o seu choro são passageiros.
a alegria virá logo depois. A alegria virá, e esta é certa. O choro se transformará em alegria. É por isso que este versículo é muito importante para encorajar os discípulos daquele tempo, mas também para nós hoje ter esta consciência de que o choro e a tristeza em Jesus Cristo serão transformados. Portanto, com sua morte, o mundo se alegrará e os discípulos ficarão tristes e vão chorar. Mas com a sua ressurreição, o mundo vai ficar triste e os discípulos se alegrarão. E nós somos felizes porque somos alcançados pela luz do ressuscitado. Portanto, este versículo que nós terminamos de ouvir é Jesus apontando para aquilo que vai acontecer. Num primeiro momento, o mundo se alegra, os discípulos entristecem, mas num segundo momento, com a sua ressurreição, o mundo se entristece e a dor e a tristeza dos discípulos serão transformados em alegria. E o Evangelho continua. Quando a mulher está para dar à luz, se entristece. Ele utiliza de um exemplo muito prático. Porque a sua hora chegou. Quando, porém, dá à luz a criança, já não se lembra dos sofrimentos, pela alegria de ter vindo ao mundo um homem. Esta é uma imagem muito utilizada também na Bíblia, quando fala da dor do parto. Quando vem à luz o filho, a mãe, pela grande alegria de acolher o filho que vem, se esquece da sua dor. Portanto, a dor se transforma em alegria. A dor e a tristeza da morte de nosso Senhor Jesus Cristo são transformados pela alegria da ressurreição. Nós devemos ter esta consciência também, meu irmão. Este exemplo de Jesus concreto, da mulher em dores de partos, mas que quando dá à luz, a alegria toma conta do seu coração, é importante também para cada um de nós. Não pensemos que a tristeza, a dor e o choro prevalecerão para sempre. A alegria de Jesus vencerá, e é ela quem vai permanecer para sempre. Por isso, o Evangelho continua dizendo: também vós agora estáis tristes, mas vos verei de novo, e vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará vossa alegria. A alegria do ressuscitado. Essa não é uma alegria passageira. É importante a gente ter esta consciência, porque muitas vezes a gente confunde a alegria que fala o Evangelho com momentos de euforia. Não, a alegria do Evangelho não se confunde com euforia. A euforia é passageira, é momentânea, ela vem e logo passa. A alegria do Evangelho, ela permanece para sempre, ninguém pode tirá-la. E o que é esta alegria do Evangelho? Esta alegria do Evangelho é justamente a consciência da presença de Deus em nossa vida. É o próprio Cristo a verdadeira alegria. Por isso, ela permanece para sempre. É preciso que compreendamos isso. Não vamos confundir a alegria cristã, a alegria do Evangelho, com momentos de euforia passageira. Não. A alegria do Evangelho é o próprio Cristo. A alegria do Evangelho é a consciência de que Deus está presente. Por isso, mesmo que passemos por momentos difíceis, não perdemos o entusiasmo nem a serenidade, porque sabemos que Deus está conosco. É esta a alegria que os seus discípulos carregarão consigo. E é esta alegria que cada um de nós, cristão, pela fé, devemos carregar em nosso coração. É esta alegria que deve tomar conta do nosso coração. E o trecho que nós ouvimos se conclui dizendo: neste dia nada me perguntareis. Portanto, é o dia da plenitude, o dia da ressurreição, quando, pela ação do Espírito, os discípulos vão compreender todo o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo e continuar a sua missão. Por isso, meu irmão e minha irmã, abramos também o nosso coração. Deixemos que esta alegria de Jesus tome conta do nosso ser. Permitamos que a presença de Jesus crucificado e ressuscitado na nossa vida ajude a transformar a dor e o choro em alegria. Façamos esta experiência como a mulher em dores de parto, que ao ver o filho se alegra tanto que se esquece do seu sofrimento e da sua dor. Transformar a dor em alegria é o que nos pede o Evangelho de hoje. Cada um de nós também tem
sofrimentos, dores, tristezas, mas precisam ser ressignificadas e transformadas pela alegria de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje nos mostra Jesus ensinando os seus discípulos no seu último discurso essa necessidade de passar da tristeza para a alegria verdadeira. Ajuda os seus discípulos a interpretar tudo aquilo que vai acontecer com ele, a sua entrega, a sua morte na cruz, mas à luz da ressurreição que sucederá à sua morte de cruz. Por isso nós queremos nos dirigir ao Divino Pai Eterno, fazer a nossa oração, pedindo esta confiança de que em Jesus também a nossa dor se transformará em alegria. Divino Pai Eterno, Deus de amor e misericórdia, te agradecemos por este momento oportuno, quando acolhemos no coração a mensagem de Teu Filho Jesus. Ajuda-nos a crer melhor, assumindo em nosso coração estas palavras de encorajamento e de ânimo. Em Tuas mãos, Pai Eterno, entregamos nossas dores e sofrimentos e Te pedimos a graça de transformar tudo isso em alegria, em júbilo pela força de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.